Gratidão. Tudo bem? Pastor Wellington falando. Mais um dia começa e com ele uma nova oportunidade. Olha, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal, é gratuito, você não paga nada. Faça parte dessa família da fé, independente da sua religião, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Aliás, antes, vamos fazer a nossa declaração, como sempre fazemos. Escreva aqui no chat comigo. Bom dia, Espírito Santo. Como é bom começar o dia com o Senhor na frente. Não posso esquecer disso, não é verdade? Bom, 1 Coríntios 11, versículo 1 diz Paulo: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje nós ouvimos muito falar sobre modelagem, né? Olha, modele fulano, modele ciclano. Mas eu quero encorajar você a modelar a sua vida em Cristo, não em pessoas. Porque, de fato, Cristo é aquele que vai realmente nos levar a ter uma conduta que venha honrar e agradar a Deus, né? Há uma frase de um grande teólogo alemão que ele diz: o cristão não pergunta o que faria meu líder, mas sim o que faria Cristo em meu lugar. Você já se perguntou o que Cristo, o que Jesus, nessa situação que eu estou vivendo, talvez uma situação em que alguém passou você para trás, alguém decepcionou você em alguma coisa, você foi traído por um amigo no negócio, na empresa, por um colega de trabalho, talvez por um sócio, algo que venha confrontar o seu eu. O que Jesus no seu lugar faria, né? E aqui fica essa reflexão para nós nessa manhã. Hoje eu quero falar sobre isso. A caminhada cristã é, antes de tudo, um convite à transformação. Nós precisamos mudar. E Paulo, ao escrever aos Coríntios, não diz isso por arrogância, né? Mas como alguém que se comprometeu profundamente a refletir Cristo em sua vida, a refletir a imagem de Cristo por meio do seu testemunho. Ele entendeu que o testemunho fala mais alto que o discurso. O testemunho fala mais alto do que o discurso. E que a nossa vida precisa ser uma referência viva do Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. A sua vida, ela tem sido essa referência viva do Evangelho. Se você diz: pastor Wellington, a minha vida não tem sido. Mas ela pode ser, uma vez que você, de todo o seu coração, abrir o seu coração e permitir o Espírito Santo moldar em você o seu caráter, a sua conduta, a sua postura. Uma vez que você nascer de novo, o Espírito Santo vai mudar tudo isso. Quando Paulo ele diz aqui, né? Sejam meus imitadores. Ele está nos apontando aqui para um modelo. Qual é o modelo? Cristo. Então isso significa que, como cristãos, somos chamados a modelar a postura, o caráter, a conduta e a vida cristã. A vida cristã dos homens de Deus, dos heróis que nós vemos aqui do Novo Testamento, que eu costumo dizer, né, que são os discípulos, mas principalmente a Cristo, porque Paulo está dizendo isso, né? Então, isso aqui inclui nossa maneira de tratar as pessoas, a forma como nós reagimos às provações, a integridade com que vivemos e a graça com que perdoamos as pessoas. Porque, de fato, é difícil, não é fácil não, viu?
Eu não estou dizendo aqui que eu sou um santo, não. Não é fácil. Às vezes você está ali no trânsito, às vezes você está ali no trato com uma pessoa, a pessoa é rude com você. Na hora o nosso eu quer refutar aquilo ali e pagar na mesma moeda. É ou não é verdade? Mas nós precisamos sempre ter esse discernimento dentro de nós. Não, a minha postura, o meu caráter, a minha conduta, a minha vida cristã tem que refletir a Cristo. Paulo sabia de algo fundamental. O que? O propósito de Deus é individual. E aqui eu queria que você chamasse a sua atenção para isso. Às vezes a pessoa, ela quer modelar alguém e ela quer viver aquilo que aquela pessoa está vivendo. Paulo nos ensina isso aqui. O propósito de Deus é individual. Ou seja, embora o modelo de conduta seja o mesmo, Jesus, né? O caminho que cada um trilha, os dons que cada um recebe, os desafios que cada um enfrenta na vida são únicos. Ninguém vai viver os mesmos propósitos. Deus nos chama para copiar o destino. Deus não nos chama para copiar o destino de alguém, mas para viver com excelência o nosso próprio chamado, porque cada um tem um chamado diferente. Então, você tem um propósito de Deus que é individual para você. O meu propósito não é igual ao seu propósito. Cada um tem um propósito diante de Deus, uma chamada diante de Deus. O caminho de cada um é diferente um do outro. As suas lutas não são as mesmas que as minhas. Cada um tem as suas guerras, as suas lutas. Mas eu e você somos chamados a viver com excelência o chamado que Deus tem para nós. Então, imite a conduta. Imite a conduta, não a carreira. Você pode inspirar-se na fé, mas não na unção, não na função. Você pode ser um reflexo de Cristo onde Deus te plantou, do jeito que só você pode ser. Eu não posso ser como você. E você não pode ser como eu. Pegou isso? Então, cuidado quando você fica olhando demais para a vida do outro, querendo viver o que o outro está vivendo. Cada um tem o seu propósito diante de Deus. Tá bom? Vamos à oração. Coloca aqui o seu pedido de oração. Eu costumo dizer que aqui é o caderno de oração. Escreva aqui e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por esse novo dia. Gratidão, meu Deus. Pai, obrigado por nos chamar para caminhar com o Senhor, para te seguir, Espírito Santo, de perto. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com um coração sincero, buscando imitar a conduta de Cristo, em cada atitude, cada palavra, cada escolha. Deus, nos ensina, Pai, a ter um caráter moldado pelo Teu Espírito, uma postura firme na fé, uma vida que exale o Teu amor. Nós vivemos dias difíceis, eu sei que não é fácil, mas uma vez que o Senhor nos dá sabedoria, discernimento, que o Teu Espírito nos ajuda, nós conseguiremos refletir a imagem do Senhor. Nos dê essa sabedoria, Pai, para compreender o Teu propósito. Saber que o Teu propósito é único para cada um. Que eu não vou viver o propósito que essa pessoa tem. O Teu propósito para ela. Eu não vou viver o propósito que o Senhor tem para ela. E ela não vai viver o propósito que o Senhor tem para mim. Cada um tem o seu propósito. Deus, nos ajuda. Eu não quero viver uma cópia, mas eu quero cumprir com fidelidade, Espírito Santo.
com fidelidade o plano que o Senhor desenhou só para mim. Então, em nome de Jesus, me ajuda a trilhar esse caminho, a andar nesse caminho e a viver o teu propósito. Eu oro aqui, Jesus, por cada pessoa que une a fé dela comigo, que ora aqui, neste momento comigo, nesta manhã. Cada pedido, cada nome, cada situação aqui colocado no caderno de oração. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas dores, as nossas lutas, as nossas guerras. Toma nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, que Deus abençoe o seu dia. Se esta oração, esta mensagem te ajudou, deixe aqui o seu like de gratidão, compartilhe nos seus status, nos seus stories. Que Deus te abençoe. Shalom.